Giovana, agora tá gravando. Igor, Judmile, Lucas, Monique, Nayara, Sara, Simone, Vitória e Ana. Espero que vocês estejam todos bem. Então, uma coisa que é importante a gente falar primeiro sobre, né, a gente estava conversando antes, né, mas continuando a conversa, a gente, vários pontos, peraí, tudo professor já autorizar. Pronto. A gente vai primeiro ponto, né? Que correr um pouco com parte das nossas conversas, né? Com as temáticas, porque senão a gente não vai conseguir dar conta do que foi proposto para esse semestre. Esse é um ponto. Não afetar as palestras que foram definidas, né? E felizmente para a noite os palestrantes todos já confirmaram. Então, os assuntos que vocês elegeram lá através do formulário, muito bacana. O enfoque me parece muito mais social, preocupado com isso, e acho que é um ponto de partida para a gente conversar sobre o tema de hoje, que vocês devem ter visto lá na, na aula 10. Então é o primeiro ponto. Então a gente vai ter que correr um pouco com os assuntos, mas preservando aí os dias e o cronograma para junho, né, para maio, junho, que é quando começam as palestras dos colegas que vão falar com os temas que vocês elegeram para esse semestre, né? Se eu não muito me engano, basicamente é a psicologia associada a, primeiro, a, primeiro ao combate à violência contra a mulher, a psicologia na atuação com as pessoas em drogadição, em os adictos, né? A psicologia na atuação com as pessoas da comunidade LGBTQIA+, e e a psicologia na atuação com as pessoas com deficiência. Basicamente, a gente tem, então, um eixo muito social, e essa foi a escolha de vocês, e tá tudo certo. É bem diferente do pessoal da manhã, eles escolheram outros temas, confirmados os palestrantes e os horários, aí tive com seis para vocês assistirem depois em tempo histórico, ou até para vocês participarem, quem tiver disponibilidade para participar de manhã. Eu já convidei os alunos da manhã para eles participarem à noite também, caso eles quiserem, para que eles possam também aproveitar. Porque basicamente não tem tema repetido. Então a gente tem oito temas que abrem possibilidade de vocês ouvirem alguém que trabalha naquela área para falar sobre um tema que pode dizer respeito ou não, falar a respeito ou não de um anseio da atuação de vocês futura, mas que amplia o conhecimento de vocês, né? E com certeza são assuntos que me parece que não foram muito tratados com muita profundidade no decorrer da graduação. Pelo menos foi a impressão que eu tive quando da gente conversar, né? Quando nós conversamos. Então a gente vai correr com alguns assuntos, não correr, deixar coisas de lado, mas talvez ser um pouquinho mais enxutos em algumas discussões, para dar espaço para outras, mas levando essas quatro últimas aulas que a gente vai ter no nosso semestre. Outra coisa que é importante para ficar registrado aqui na nossa aula é com relação a fórum da semana. Então, nós tivemos dois fóruns até agora, e nós vamos ter um terceiro fórum, que teoricamente já é essa, que é a semana do dia 9. Mas, como houve a antecipação dos feriados, e aí a gente não tinha como saber, na verdade, a gente não tem como saber muita coisa do que vai acontecer no decorrer do semestre, a depender do poder público. Como dizem, né? No Brasil se morre de tudo, menos de tédio, né? Então,
TED ninguém morre, porque cada, cada hora é um flash, né? Que a gente tem. Então, a nossa, a nossa, o nosso fórum vai ficar para a semana do dia 12, tá? Então fica para a semana 12, dia 12 não, desculpa, fica para a semana 12, que é do dia 19 ao dia 23 de abril, ou seja, daqui a 2 semanas. A pergunta do fórum, ela já está disponível lá. Basicamente, a pergunta é que vocês citem duas coisas, dois aspectos, duas ações que são vetadas. E quando eu digo vetadas, é isso mesmo. Duas coisas que são proibidas, são vetadas à psicóloga, ao psicólogo na sua atuação profissional. Então a pergunta é: cite duas coisas que são vetadas, que são proibidas na atuação da psicóloga, do psicólogo na sua atuação profissional. Qual a referência? O Código de Ética de Psicologia, que é o material que está disponível lá no SEAD. Todas as semanas até aqui a gente tem disponibilizado materiais oficiais do Conselho Federal, do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, para ajudar nessa compreensão do que é a psicologia enquanto profissão, né? E também como ciência espera da gente. Então é importante que vocês tenham contato com esse material, por isso a minha insistência de que vocês tenham esse, pelo menos nessa parte do semestre, seja um material de estudo. Então, os fóruns têm se baseado por lá e esse também se baseia. Então, lá tem um campo onde vai dizer assim: ao psicólogo, a psicóloga é vetado, é proibido. O famoso não pode. E aí tem várias opções. Então, eu quero que vocês destaquem, vocês escolham e citem isso no fórum. Essa semana, professor, não. Essa semana que nós estamos é a semana 10. Semana que vem é a semana 11. E daqui a 2 semanas será a semana 12. Na semana 12, o fórum vai estar aberto e vocês vão ter uma semana para responder, tá bom? Tá bom, ok, Andressa, obrigado. Então, não é um grande desafio, mas é um exercício, vale nota, então vale 0,5% da nota, então 0,5 às vezes é o valor para você poder ser aprovado. Não, se não fez fora, não vou dar 0,5 de graça para ninguém. Então vai lá na semana 12, entre no fórum, participe e é isso, tá bom? Não agora, só na semana 12. Ok? Sobre esses assuntos do fórum. Ah, tem mais um assunto. Antes de eu abrir para alguma pergunta que vocês tenham, eu acabei optando para que a gente tenha uma avaliação mesmo, pelo menos me parece que é mais adequado do que eu tenho um trabalho que eu gostaria que vocês realizassem, mas eu vou deixar esse trabalho que é bem legal, mas para o semestre que vem, porque nós temos tópicos especiais em psicologia 1 e tópicos especiais em psicologia 2. Então, esses dois tópicos, esse um ano de tópicos especiais, não tem muita coisa pela frente ainda. Então, esse trabalho que eu quero que vocês façam, mas no semestre que vem, se tudo correr bem, para todos nós, vai ser bem bacana. Já fiz outras vezes e geralmente gera insights e compreensões muito bacanas, muito legais, assim, de quando vocês realizam, né, de quando vocês realizarem, tenho essa impressão. Mas acho que no primeiro semestre talvez não seja tão produtivo. Então, eu optei por fazer uma prova que basicamente ela vai se basear nas nossas conversas. E aí eu vou divulgar o prazo. Teoricamente, as provas elas aconteceriam aí agora na metade de abril, mas com a antecipação dos feriados, provavelmente essas datas vão ser alteradas aí, talvez para o final de abril.
daqui a umas 3 semanas ou um mês, mas eu aviso vocês pelo menos aí com 2 semanas de antecedência, ou seja, se for para o final do mês, eu já aviso vocês semana que vem, tá bom? Para vocês programarem. Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças, nada impossível, mas se você assistiu às aulas, participou das conversas, entrou em contato com os assuntos do fórum, assistiu os vídeos que a gente compartilhou, não tem nada que seja impossível para fazer. Basicamente, as perguntas vão ser no caminho de contexto que nós estamos vivendo, o que a psicologia espera da gente. Então, isso não deve ser um desafio tão grande, pensando que a gente vem conversando sobre isso seguidamente, e um pouco de quais perspectivas que a gente tem de atuação. Isso parte também da reflexão que a gente vai fazer, já tem feito semana passada, nessa e faremos na próxima. Com relação a essas coisas assim mais da forma de avaliação, do fórum, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma informação que falhou, que faltou aqui? Não? Tranquilo? Então tá. Bom, vocês fiquem à vontade para deixar no fórum, para abrir o microfone e enunciar uma pergunta que vocês, porventura, venham a ter e tal, sem problemas. O tema da nossa conversa de hoje, né, e como eu já falei para vocês, a minha ideia não é trazer seguidamente aulas expositivas, né, muito assim já determinadas, muito bem estruturadas, porque isso insiste em colocar vocês num papel de alunos. Eu sei que vocês são alunos, eu sou professor e a ideia não é mudar isso agora, mas é que esse papel ele tende a ser um pouco mais passivo, na qual uma situação na qual vocês têm que absorver o conteúdo, entrar em contato com ele e numa prova vocês vão ser cobrados disso. E se vocês forem bem na prova e nas outras avaliações, então vocês como alunos são aprovados. Basicamente esse é o modo operandi de qualquer avaliação em qualquer nível dos sistemas de educação, inclusive no sistema privado. No sistema privado e no sistema do ensino superior. Só que a gente está tanto vocês individualmente, como classe, como eu, como os demais professores, a gente está trabalhando em prol do processo de formação de vocês. Então, a ideia é que não no final dos 5 anos vocês se tornem, nossa, entraram péssimos alunos e agora saíram alunos maravilhosos, sabem fazer uma prova, entregar um relatório, sabem fazer um seminário, sabem entregar o que foi pedido muito bem. A ideia não é formar bons alunos que sejam alunos es especificamente, mas é que vocês saiam com toda a potencialidade e possibilidade de ser psicóloga, de ser psicólogo. Esse é o objetivo de uma formação em psicologia, que vocês saiam com um mundo de possibilidades, mas nesse mundo de possibilidades de ser psicóloga, de ser psicólogo. Se eu assumo uma postura nessa nossa relação de ajuda, muito de dizer para vocês o que é e chegar de maneira muito expositiva, eu talvez não abra tanto espaço para o diálogo. E aí eu posso estar querendo dizer para vocês, olha, só recebam o que eu estou dizendo e me digam se vocês conseguiram gravar esse conhecimento. Isso não me parece muito favorável para o processo de formação. O processo de formação, ele envolve que, mesmo com medo, mesmo com muito receio, mesmo com angústia, até com um certo nível de ansiedade, mas que vocês assumam a responsabilidade pelo processo formativo de vocês, que vocês assumam o protagonismo no processo
de formação. É por isso que a gente faz os estágios, é por isso que eles são obrigatórios e supervisionados. E essa disciplina não está muito fora disso, mas a minha ideia é que seja um espaço de diálogo. Então, sobre isso, o tema de hoje é a gente começar a pensar essas possibilidades do futuro, que só vão se concretizar a partir de 2022, né, cronologicamente, mas que a gente pode já entrar em contato com elas, pensar, sentir, dialogar, questionar, e todos os movimentos que a gente pode fazer sobre elas no presente. Trazer essas questões para mais próximo. E o tema que eu queria trazer para a discussão, claro que eu tenho algumas coisas preparadas, mas eu quero mais construir. Tenho as peças aqui, mas eu quero construir com vocês. Que é o assunto do mercado de trabalho. É um assunto que muitas vezes ele não parece muito presente nas nossas conversas, nas nossas disciplinas, né? A gente fala muito da psicologia como ciência, uma psicologia como profissão, mas mesmo assim, quando ela aparece como profissão, ela aparece numa perspectiva muito científica, o que não é errado, a gente precisa das duas coisas. Mas tem algumas questões que podem aparecer para vocês que elas são próprias de alguém que está próximo a se formar. E perguntas de quem então se tornou uma psicóloga e um psicólogo, com todos os direitos e deveres. O que, que eu faço com isso? Acho que é o primeiro ponto, né? O que fazer com isso? E aí, essa pergunta de mercado de trabalho é porque a psicologia sendo uma profissão, para exercê-la, a gente precisa fazer como uma atividade que pode, em alguns momentos, ser voluntária. Nós podemos fazer ações pro labore, sem custo, para uma comunidade, mas a psicologia, sendo uma profissão, ela vai se caracterizar, entre outras coisas, por ser uma atividade remunerada. Daí a importância da gente falar de mercado de trabalho, né? Ou seja, como que a minha profissão se insere como uma atividade remunerada. E sendo então formado em psicologia, quais caminhos que eu, como psicóloga, como psicólogo, posso fazer para exercer a minha atividade profissional de forma remunerada? Daí a importância de pensar isso no presente, embora para vocês ainda é uma atividade que está no futuro, para depois que vocês se formarem. Então, eu queria começar com uma pergunta, e aí fiquem à vontade para digitar no no chat, para abrirem o microfone e conversarem e se fazerem ouvidas e ouvidos, mas eu queria ouvir de vocês qual sua expectativa do de ser psicóloga ou psicólogo no mercado de trabalho de 2022. Queria que a gente pensasse juntos, né? Juntos, assim, eu com vocês, né? Claro que cada um pode ter uma perspectiva e deve ter uma perspectiva diferente, um olhar diferente, mas eu queria ouvir de vocês. Pode pensar um pouco, né? Ou pode também já falar, porque isso pode ser que isso já está preocupando vocês. Mas qual que é a expectativa de vocês, sendo psicólogas, sendo psicólogos? Qual é a sua expectativa ao ser psicóloga formada e entrando, então, no mercado de trabalho em 2022? Estando disponível, né? Sendo alguém que chegou no mercado de trabalho, finalmente, né? Depois de 5 longos anos, ou até mais, né? Qual que são as expectativas de vocês?
Um de cada vez, tá? Mas podem pensar, porque a gente tem que refletir, né? Tipo, caraca, né? O que que eu espero, né? Não pensei nisso. O que que eu espero do mercado de trabalho? Nossa, difícil, professor. Pensa aí, sem pressa. Ou sem pressão, pelo menos. A gente tem até as 9h10. Aí já pensou aí depois de quanto? Aí depois de 1h20, né, de silêncio, a professora, então, gente, então acabou a aula de hoje, um abraço. Professor, eu já tenho uma profissão hoje, né? Então, assim, Uhum, a psicologia eu fiz por opção, porque era um sonho mesmo, né, fazer psicologia. uhum, Mas, assim, quando eu paro para pensar em atuação, seria. Minha expectativa mesmo é começar atendendo mesmo, né? Começar por um, uhum, dois pacientes, pegando experiência, fazendo supervisão, né? E daí uhum, direcionando. Tem uma coisa assim na minha mente, clara, né? Assim, eu não pretendo trabalhar em empresa, uhum, até porque é 8 horas, né? O psicólogo precisa trabalhar 8 horas, né? A carga horária, geralmente, o psicólogo em empresa, geralmente é de 8 horas. Então, eu não pretendo trabalhar em empresa, assim, porque eu não tenho Você intenção é de trabalhar o assistente dia inteiro. social, Elisângela? Eu sou professora de educação infantil, Professora, legal. Uhum, da prefeitura, né? Então, eu pretendo começar nesse caminho e futuramente, se houver uma possibilidade que existe aí, né, de trabalhar na própria escola, talvez seguir por esse caminho, né? Seria psicólogo educacional. uhum, Então, é o que eu penso hoje. Minhas expectativas são essas, né? Se por um acaso houver a escola abrir, né, essa possibilidade até mesmo de, dentro do próprio cargo, né, você ter uma evolução e nesse sentido. Mas o uhum, que eu penso é em trabalhar como seria um segundo plano mesmo. Trabalhar, né? Começar aos poucos, devagar, atendendo dentro da necessidade que for surgindo e futuramente ir se estabelecendo. Não tem assim um plano, né? Assim que acabar, eu vou fazer isso. Tem sonhos, mas não tem, tem uhum, sonhos, tem desejos, né? Eu gosto muito da questão da psicologia social, mas eu não pretendo trabalhar em empresa, né? E outra coisa uhum, que eu fiquei bastante encantada com o professor Guilherme foi a questão da orientação profissional. uhum, Eu gostei bastante, é uma coisa que eu pretendo estar após, que agora tem tanta coisa para a gente fazer, estágio, TCC, não dá tempo de pensar, né? Mas depois está tentando estudar um pouco mais e me aprofundar nesse sentido. Eu achei bem interessante a orientação profissional para jovens, né? uhum. Achei bem interessante. Então, eu pretendo seguir por esses caminhos. Legal, interessante. Muito bem. Anotei aqui para a gente poder pensar um pouco junto sobre isso. Muito bom, Elisângela. Obrigado aí por ter compartilhado com a gente. E aí, gente, quem mais? Só a Elisângela pensou sobre isso? Nossa, Oi, professor, vários. boa noite. Oi, Ana, boa noite. Me envolvi aí um pouco com o comentário, né, da Elisângela, até porque hoje eu atuo na área, né, entre aspas, porque não sou psicóloga ainda, mas eu atuo com RH, né, recrutamento e seleção. E Uhum, é uma área que eu particularmente gosto, né, de atuar. Eu sei que a nossa formação hoje é mais voltada a essa atuação clínica, mas como a psicologia ela abrange aí outros horizontes, né, então é uma área que eu me identifico bastante, a qual eu estou atuando. E eu já pensei também nessa possibilidade de um trabalho paralelo a isso, de orientação profissional. Eu acho bem bacana também, né? uhum, Então, por isso que eu me encantei um pouquinho com o comentário da Elis, porque é algo que me interessaria também.
né, que já fez parte aí dos meus pensamentos. Legal. Isso que eu quis contribuir. Bacana. Muito bom, Iane. Obrigado, querida. Imagina. Muito bom. E aí, gente, quem mais? Nós temos, tirando a Elisângela e a Ana, que já se pronunciaram, nós temos mais 31 pessoas. Professor, boa noite. Eu vi que você levantou a mão, já ia falar, Giovana. Pode falar, querida. Então, a minha vontade, assim, quando me formasse, seria trabalhar na área social, ou na área mesmo de saúde mental no CAPS. Era o meu sonho. Porém, como tá essa instabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer devido aos acontecimentos da pandemia e tudo mais, eu, assim, não me vejo trocando o certo pelo duvidoso agora, já que eu tenho um emprego fixo. Mas eu queria trabalhar como acompanhante terapêutico, assim, nas horas que eu não trabalho, e é como acompanhante terapêutico, com autistas, crianças mesmo com algum tipo de transtorno. Ok. Legal. E você trabalha com o que atualmente, Giovana? Se você Eu sou quiser falar. professora de educação infantil. Ah, então você é da turma da Elisângela, então. Isso. Tá, saquei. Legal. Muito bom. Tô anotando aqui, daqui a pouco eu tento dar um contorno aqui pra gente conversando. Pode falar, Amanda. Não, quem levantou a mão foi a Flávia, desculpa. Pode falar, Flávia. Boa noite, professor. Dá para me ouvir? Dá sim. Então, vou puxando aqui o gatilho da Giovana. Atualmente eu estou trabalhando como acompanhante terapêutica e, assim, pro ano que vem eu quero pegar mais um caso, tipo, eu trabalho no período da manhã, mas, tipo, eu tô me apaixonando por isso. E como a minha supervisora também já trabalhou como AT, sendo psicóloga durante muito tempo, eu tô vendo uma possibilidade, sabe, tipo, de terminar já a faculdade, talvez já entrar na pós-análise do comportamento. Vamos ver. Mas, assim, tipo, eu acredito que para mim o que mais está me chamando a atenção e eu vejo muitas possibilidades de atuação é como acompanhante. Legal. Muito bom. Tá vendo? Já a gente vai descobrindo as conexões, né? Se a gente não conversa, às vezes a gente perde essa possibilidade, né? De saber que tem colegas que se interessam pelas mesmas áreas que a gente. Interessante. Muito bom, Flávia. Obrigado. E você, Amanda? Agora sim, Amanda, né? Você levantou a mão, pode Obrigada, falar, professor. querida. Não, pegando o gancho da Giovana também, ela falou de não trocar o certo pelo duvidoso, e é exatamente o que eu penso agora, porque eu também já tenho um trabalho fixo, assim, e que é o dia todo, né, que é o que a Elisângela falou, trabalho o dia todo, então eu pensava, né, tá, eu continuo agora no próximo ano, no caso, né, continuo nesse meu trabalho e aí vou, sei lá, pegar uma sala, alugar uma sala e trabalhando com a clínica no tempinho que eu tenho, que seria quando eu saio do meu trabalho, aí eu conseguiria pegar uns 2 casos por dia, mas eu também não sei se eu vou conseguir pegar uma clínica, e é a clínica que eu quero, e eu trabalho em escola, e eu também, minha paixão é criança, então também não sei se talvez já continuar na escola, mas com numa outra área, né, que seria a psicologia que a gente está se formando agora. Então, eu acho que o que causou o silêncio no começo é bem isso, porque eu acho que está todo mundo numa certa dúvida, e aí quando pergunta para a gente pensa, né, putz, o que eu espero? E aí começa a pensar e só depois que as ideias vão vindo. A gente talvez não se permita se perguntar isso, né? Parece que a gente espera
talvez nem queira entrar em contato com isso, né? Porque talvez não gere sentimentos muito prazerosos, né? Sensações muito prazerosas, talvez até um pouco ansiosas, né? Mas, mas pensando que vocês vêm realizando a formação de vocês há 5 anos, praticamente, terão completado 5 anos de formação, é importante que vocês reflitam sobre isso. Então, a pergunta ela é para provocar isso mesmo, né? Para provocar de maneira segura, de maneira cuidadosa, mas de permitir que vocês entrem em contato com essa dúvida, mas também com o sonho, né? Como a Elisângela falou. Então, muito bom. Mas eu entendi, Amanda. Mas legal, muito bom. Obrigado pela participação. Vi que também a Karine e a Érica levantaram as mãos. Pode falar, Karine, depois da Érica. Bom, eu também estou no mesmo raciocínio que as meninas, né? Atualmente eu saí da oportunidade de estágio em recrutamento e seleção e estou sendo efetivada como auxiliar de recursos humanos, recrutamento Uhum, e seleção. Então, é uma legal. porta que se abriu, né? Porque em plena pandemia, ter efetivação acho que já é uma coisa que tem que ser muito comemorada, né? Com certeza, Então, parabéns. obrigada. Então, nesse momento, eu estou em recrutamento de seleção, né? Porém, eu quero, né, quando tiver uma estabilidade, já ter pensado de fato em uma pós para fazer, qual área específica, qual curso. Aí sim, né? Aí eu pretendo sair do RH, ir para a área social, educacional, que realmente me chama muito a atenção, né? Uhum, E acho que a gente também tem que realmente pensar, né? Que a gente está bem no comecinho, querendo ou não, né? A gente vai acabar de se formar, estamos em plena pandemia, então muitos cenários incertos, né? Infelizmente. Então, realmente acho que a maioria aqui do pessoal realmente tá pensando muito no agora, né? Mas e agora? Eu tô na empresa, eu saio, não saio, me arrisco para fazer um atendimento, porque o cenário que a gente está atualmente acho que não é tão favorável para isso, né? Então fica essa instabilidade mesmo de trocar o certo pelo duvidoso. uhum, sim. A Guadalupe já sei, nem vou falar mais a Guadalupe, né? A Guadalupe. Faço das palavras da Karine as minhas palavras. Então nem precisa falar mais, né, Guadalupe? Ah, professora, é porque eu acho que ela resumiu. Desculpa, inclusive, Germana, que você estava com a mão levantada na minha frente, mas eu acho que seria exatamente isso que a Karine descreveu. Eu não estou passando por uma situação parecida, e por tudo que a gente está vivendo, eu concordo. Eu acho que é muito mais assim, lógico, né, pelo menos da minha parte, eu ficar com o que é mais seguro e estável no momento. Então também vou esperar ter uma estabilidade financeira. Também tenho, né, estou empregada, eu espero que, né, dê tudo certo também com a minha afetivação. Se não der certo, eu acho que eu ainda vou recorrer para a área de recursos humanos. No momento eu estou em treinamento e desenvolvimento, mas isso seria justamente pela questão da estabilidade financeira, né? Eu ainda pretendo fazer uma pós e ir para o setor que eu finalmente escolher. Mas eu concordo exatamente com o que a Karine falou. Acho que nesse momento é um pouco mais difícil a gente expandir as nossas opções, justamente pelo cenário que a gente está vivendo, pela situação que a gente está vivendo no momento, né? Então, eu não sei se alguém aqui na sala, né, entre aspas, na aula, tem as condições já de colocar o seu próprio consultório e de já realmente ir para a área que realmente quer, né? Eu sei que para a área que eu tenho mais ou menos já em mente vai precisar de mais preparação, né? Não somente ficar com os 5 anos da faculdade, provavelmente vou precisar de mais especialização. Então, nesse meio tempo, o que eu pretendo fazer é realmente construir uma estabilidade financeira mais... construir uma estabilidade financeira dentro de recursos humanos. Seria essa a minha primeira opção, com certeza.
Uhum. E qual área que você está mirando, Guadalupe? A área que eu tenho em mente é a psicologia forense, como eu já tinha pensado antes, né? Inclusive, eu não sei se eu comentei, mas acho que eu comentei que eu estava fazendo um curso, agora TCC, essas coisas não tá dando mais tempo para nada, né? Mas eu pretendo voltar a continuar com ele, pretendo fazer alguma pós, sim, nisso, e caso no meio, né, desse processo eu não me encontre, acho que uma outra opção que também me interessa bastante é a psicologia hospitalar. Uhum. Legal. Uhum. Bacana. Obrigado, Guadalupe. Obrigado por compartilhar com a gente aqui Imagina. seus sonhos e metas. Beleza. Vamos lá. Agora, Germana quer falar agora, meu anjo? Que a Érica caiu e voltou pro final da fila, né, Érica? Pode falar, Germana. Se a Erika quiser falar, tudo bem, eu aguardo. Se É não, com eu falo vocês. mesmo. Para mim, todo mundo, desde que todo mundo fale, para mim tá de boa. Então, tá bom. Então, professor, minha expectativa para o ano que vem é conseguir um trampo na área social, que eu estou trabalhando numa ONG, Uhum, presta serviço para a prefeitura para pessoas em situação de rua. E uhum, já o pessoal já falou lá que de vez em quando aparece vaga de psicólogo e tal, então eu já estou de olho. Eu já estou de olho nisso pro ano que vem, assim. Eu estava numa área nada a ver com nada da psicologia, estava trabalhando de telemarketing o ano passado. uhum, Aí saí, surgiu essa vaga na área social e é onde que eu estou de olho pro ano que vem, assim. Eu estou super empolgada, assim, super interessada, porque a questão das pessoas em situação de rua já era uma coisa que já mexia comigo, era algo que eu tinha interesse, já tive interesse em fundar uma ONG e tal relacionada a essa área, e eu estou sondando lá como que é o trabalho da ONG com relação a essa galera aí, e eu quero ter um interesse minha expectativa está total nisso para o ano que vem, né? Mas aí a gente, é que nem as meninas falaram, em contexto de pandemia a gente não tem nada seguro, né? Então, vamos ver o que uhum. acontece. Eu só sei que eu não quero RH. Só, só isso que eu não tô querendo muito, não. Mas o resto eu tô topando tudo. Qualquer área para mim é bem-vinda. Educacional, hospitalar, clínica, eu topo tudo. Agora, RH eu não tô topando muito, Tá não tô certo. querendo muito, não, mas tudo bem. Beleza. Bacana. Obrigado por compartilhar com a gente, Germana. Érica, você fala agora com a gente? Dá o prazer aí da sua participação. Boa noite, gente. Então, né? Eu tô que nem a Germana, praticamente. Tudo. Eu tô me inscrevendo para fazer residência, eu vou prestar concurso esse ano. É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Eu vivo falando com a minha psicóloga. E se eu não conseguir exercer minha profissão quando eu terminar? Ela fala, Érica, calma. Eu acho que a maior preocupação é terminar e não conseguir exercer a profissão, sabe? Hoje eu trabalho no CRAS, né, que é a área social. Não era nada do que eu tinha em mente quando eu procurei estágio, mas foi lá que eu tive todo o conhecimento sobre concurso público, sobre várias coisas que na verdade, me encheu de expectativa, porque eu não conhecia nada sobre esse mundo, sobre o mundo da residência, sobre o mundo dos concursos públicos. Então, eu vou prestar concurso público, na verdade, esse ano, e residência. Estou contando com isso, na verdade. Espero que dê certo, mas se não, vou para a área clínica ou RH. Uhum. Ou seja, tá um tiroteio, né, Érica? Mas também é uma possibilidade, mas pelo que eu entendi, você está mirando aí no concurso público e também na residência, assim, são Isso. processos na qual você se inscreve, presta uma prova de conhecimentos específicos
de outras competências, e claro, aí você começa a exercer passando ali pela prova, né, por todo o processo que às vezes varia, né, tem titulações, é, enfim, uma série, dependendo do concurso, dependendo da prova de pós-graduação. Semana que vem a gente vai falar sobre pós-graduação, né? E a residência é uma forma, né, de pós-graduação. Então acho que vai ser legal também a gente conversar um pouco sobre isso semana que vem. Mas eu anotei aqui, a Guadalupe dando forças, né, pra Erika, vai dar certo, Erika. Tô contando com isso. Legal, obrigado, Érica, por participar. Igor? E aí, Igor? E aí, boa noite. Boa noite. Acho que eu sou um pouco aí o oposto da Germana. Eu tenho certeza que vou continuar no RH. Seguindo aí um pouco a trajetória das meninas, eu fiz alguns estágios durante o período de faculdade. Particularmente não gostei muito de recrutamento e seleção, só que no meio do caminho aí eu descobri a possibilidade de atuar como business partner, então juntando aí esse lado de pessoas com o lado de estratégia organizacional, e foi o que me chamou bastante atenção. Já estou trabalhando hoje e é o que eu pretendo continuar. Legal, Igor. Bacana. Tá bem focado, então, na área que você já vivenciou, já conseguiu saber que você gosta de uma coisa e não de outra, e agora tá focando. Bem legal. O bacana é que um lado que ao mesmo tempo ele pode ser sentido como positivo, né, como algo muito favorável, ou alguma coisa desfavorável, depende do ponto de vista, né? Depende como cada pessoa encara isso, realmente é subjetivo, né? Diz respeito ao olhar de cada um, que é como que você vê isso na parte de recursos humanos, né? O que exatamente? O fato de que os recursos humanos você pode atuar mesmo sem ser formado. Então, nos primeiros anos de graduação, você pode já começar a atuar no RH. Isso também acontece na área de educação, dependendo, às vezes, um auxiliar de classe, sei lá, como inspetor. Então, de alguma forma você consegue entrar na área social, você pode trabalhar como orientador socioeducativo. Então, tem formas de você entrar nessas áreas, mas não ainda exercendo a vida como profissional da psicologia, né, como um psicólogo. As outras áreas também têm, assim como o RH, você pode entrar como estagiário, depois se tornar assistente, analista. Tem gente que, antes de ser formado em psicologia, já é coordenador, gerente de RH, e de fato não precisa ser formado para exercer a atuação dentro do RH. Então, isso é uma vantagem, porque você pode ir se profissionalizando dentro de uma empresa, se tornando cada vez mais capacitado e conhecido, e se tornando cada vez mais competente, sem precisar que a graduação tenha terminado para você começar a sua profissão. Isso, ao mesmo tempo, é uma coisa muito bacana, mas tem gente que vai olhar com maus olhos para isso, vai dizer não, porque eu sou analista sênior, mas não sou, meu cargo não é psicólogo. Então isso para mim é o fim do mundo, porque eu quero ser contratado como psicóloga, como psicólogo. Então, para alguns, isso é visto de maneira muito negativa, né? O fato de que no RH você pode passar 30 anos e muitas vezes não vai estar lá na sua carteira de que você é contratado como psicólogo. Pode acontecer, pode, como também não pode não acontecer, depende da empresa na qual você estiver, né? Da relação de cargos e salários, né? E se psicólogo é um cargo para aquela empresa. E também tem gente que não vai sentir, né? Tipo, eu sei que eu sou psicólogo, mas eu não, na empresa eu sou analista, eu sou analista top senior, sou supervisor, mas então tem a vantagem de você poder já começar antes de terminar a graduação, o que pode ser visto por alguns como desvantagem no sentido de não necessariamente
ser visto pelo cargo de psicólogo. Então, isso é uma coisa a se pensar também, mas a experiência, seja do estágio ou da vida profissional, da vida profissional antes do término, né, da graduação, ajuda nas reflexões, né? Então, muito bom, Igor, legal. Muito legal, bacana ter participado. Vamos lá, fila aumenta, maravilha. Simone, e aí, Simone? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, eu também estava aqui pensando, né, já acho que ao longo desses anos aí na faculdade já troquei umas 500 vezes a área que eu queria seguir. Esse ano mesmo eu também já vi concurso para trabalhar no SUS e várias outras coisas, mas na verdade o que eu mais penso desses tempos para cá é que a psicologia ela está sendo mais aceita, assim, no modo geral, ela está sendo mais procurada. Isso me deixa um pouco mais alegre e com um pouco mais de tendência também a ir para o lado da clínica. Então, me faz mudar também algumas vezes. Uhum. Então, deixa eu ver se eu entendi. Muitas pessoas falam que tanto... Não, porque cortou no começo, eu acho que eu não entendi. Só para ver se eu estou entendendo. É que você percebe que a abordagem TCC, ela é muito aceita e que é a abordagem que você se identifica, gosta, e que isso te dá mais força para seguir para a área clínica, é isso? Mas eu falo assim, na psicologia como geral, eu acho, assim. Eu vejo, pelo menos, no geral, em redes sociais e tudo mais, que as pessoas estão procurando mais. Elas estão aceitando que elas precisam de uma psicóloga, de um psicólogo. Sim. Então, isso é uma coisa que, né, me faz querer mais a área da clínica. E foi também que me fez querer mais saber como que eu consigo entrar no SUS como psicólogo. Sim, começou a te criar esse interesse, então. Isso, que aí já mudou também para outra coisa. Muito bem. Muito bem, muito bom. Legal, Simone, obrigado. Obrigado por compartilhar aí suas expectativas e anseios com a gente. Vamos pensar sobre isso. Estou anotando algumas coisas, depois eu tento fazer um mapa aqui e compartilhar com vocês, assim, tentando ter a visão geral. Mas muito bom. E você, Stephanie? Conta pra gente. Então, professor, eu achei legal esses pontos que as pessoas trouxeram, porque tem muito ponto que vai de encontro com o meu. Quando eu entrei na faculdade, eu queria me formar e ir direto para a área hospitalar. Essa era a minha visão. Só que aí, assim como a Germana, eu entrei na faculdade falando, não, eu não quero nunca ir pro RH, não quero mais ir pro RH, não me vejo no RH. Só que depois que eu entrei na área de RH, eu vi que era um mundo completamente diferente. E assim como o Igor, eu também estou na parte de business partner. E é muito legal. Então eu acho que eu tive essa mudança de visões. E eu acho que a gente vai tendo isso ao decorrer da nossa carreira, sabe? Então a gente pode, sei lá, pensar que vai entrar agora no RH, ficar um tempo e lá pra frente se ver numa clínica e tentar uma clínica naquele momento. E assim como as outras meninas, como a Amanda, eu também penso em dividir o meu tempo entre trabalhar na empresa como RH e depois, sei lá, abrir uma clínica quando eu estiver mais estabelecida, assim, né? E atendendo nesses 2 tempos que eu tenho. Enquanto eu não estou trabalhando, eu atendo, sei lá, 1 ou 2 pacientes. E assim como a Érica, eu não sabia dessa possibilidade de ter residência. Eu fiquei sabendo disso no ano passado, com as aulas da Cláudia Terra, que ela comentou bastante isso com a gente. E quando eu descobri isso, eu fiquei, assim, fascinada, porque eu não fazia ideia de que para psicologia também tinha residência. Eu só achava que era para medicina.
E depois que eu vi essa outra visão de não, tem sim a residência para psicólogo, eu também me interessei bastante. Então é um misto, mas assim, se eu tiver que falar, eu acho que eu sigo na área de RH por enquanto, e quando eu tiver mais estabelecida, eu diria que eu vou para uma clínica, mas não foge a possibilidade de eu tentar também uma residência nesse meio. Então é meio confuso, mas é isso. Entendi. É confuso, mas dá para entender, Stephanie. Às vezes a sensação que dá, não sei se vocês já tiveram essa sensação, é uma coisa quase nostálgica, sabe? Quando, pelo menos deveria ser nostálgico isso. Tem gente que não é nostálgico, tá esquisito. Quando você vai num restaurante, nostálgico porque vai comer fora, come em casa, né? Pede um iFood, não vou falar o que os nomes, né? Pede um delivery aí e tal, sei lá, mas não ficar indo em restaurante, essas coisas aí onde tem aglomeração de gente. Mas para mim é uma sensação muito nostálgica, assim, que eu não entro num restaurante, sei lá, faz um ano e meio quase, talvez, sei lá, tempo da pandemia, um ano e meio não, mas vai um ano e um mês. E aí, sabe quando você vai e aí tem um cardápio muito grande, ou tem pelo menos, sei lá, dois pratos ou três que você fala assim, nossa, esses aqui devem ser muito bons, e coisas que você, um que você já conhece, aí o outro que você vê e fala, nossa, ele deve ser muito gostoso. Aí você parece que você quer fazer tudo aquilo, né? Você quer ter duas, vem os dois, mas não dá, né? Você não vai ter condição de fazer isso. Às vezes eu sinto que o nosso apetite para as coisas da psicologia, ele é maior do que o nosso tempo cronológico ou algumas outras coisas. Então é normal isso, eu entendo o que você está dizendo, Stephanie. Eu ouço assim, que, poxa, muitas coisas me interessam, como de muitos colegas que trouxeram até agora, mas tem alguma coisa que está acontecendo agora, né, como o Business Partner para você, para o Igor, talvez para outros colegas, mas que não exclui a possibilidade de um interesse, né? Os, Exatamente. os contatinhos da psicologia, né? Não, eu tô aqui numa área, mas já estou olhando a outra. Exato. Eu acho que Legal. a psicologia é fascinante por isso também, né, professor? Tem várias áreas que você pode ir atuando e se desenvolvendo mais ainda. Então, eu acho isso muito legal também. Sim, sim. A nossa profissão tem esse lado fascinante, né? De que aonde tem pessoas, a psicologia pode ser muito, não só útil, né? Ela pode estar muito presente, né? Porque onde tem gente, a psicologia pode atuar, né? Qualquer área. Até com animais também, né? Tem gente que estuda psicologia animal. Então, assim, onde tem seres conscientes e seres sencientes, né? A gente pode atuar junto. Muito bom. Legal, obrigado, Stephanie. E você, Imagina. Vitória? Eu que agradeço. E você, Vitória? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Na verdade, é só um comentário mesmo, né? Escutando o relato da galera, eu acho bem interessante essa questão também do pessoal querer seguir para psicologia no RH. E, tipo, não só no RH, mas em várias outras áreas que não seja só a clínica, né? Eu acho que muito tempo atrás, e até você vai buscar, assim, uma questão social, você vai falar de psicologia, ou você vai falar que é psicólogo, as pessoas já imaginam o que da psicologia, né? Consultório, o cliente e o profissional. Mas a galera, tipo, não acaba imaginando que realmente tem várias áreas interessantes para seguir com a psicologia, né? Eu, particularmente, eu não curto RH, mas acho interessante também quem segue por essa área. Eu sou muito fã da psicologia social, eu pretendo ingressar nessa área, eu acho que durante esses 5 anos que eu estou estudando aí, quando eu entrei na universidade, tipo, eu estava realmente com aquele foco de clínica, né? Queria muito clinicar. Depois eu queria ir para psicologia forense, depois eu queria ir para psicologia hospitalar. E, enfim, hoje em dia eu me vejo muito na psicologia social. Eu acho que eu me encontro bastante na psicologia social. É algo que eu admiro muito e é algo valorizado, mas eu também tenho certeza que pode ser bem mais valorizado e é de extrema importância a psicologia social.
Então, se eu tranquei a universidade ano passado, mas se eu tivesse continuado, era para eu estar aí nessa onda de 11º semestre, né? E na minha antiga turma, a galera curte bastante psicologia social. E eu até vejo que, tipo, tem muita semelhança, porque a gente entrou no início do curso e todo mundo tinha aquela coisa, eu quero clínica, quero clínica. E conforme o tempo, realmente a gente foi abrindo a nossa mente, né, conhecendo mesmo o que é psicologia, porque, infelizmente, muitas pessoas também chegam na universidade, vou fazer tal curso, mas não conhece nada sobre o curso, mas eu também creio que não seja um problema, né, conforme o tempo você vai conhecer sobre aquilo, e se você realmente gostar, você vai seguir. Mas é bem bacana e de extrema importância que a galera não fique também frisado da psicologia só na questão clínica, né? Psicologia é muito ampla e tem vários caminhos para a gente seguir e de extrema importância. Legal, muito bom, Vitória. Obrigado por ter compartilhado aqui, né? Bacana. Que eu acho que esse é um recorte importante, né? Que essa conversa que a gente tem, né? Acho que desmistifica, né? De que, embora o nosso curso, de fato, ele assim como a própria psicologia como profissão, ela tem um começo muito delimitado, né? Muito sim, numa caixinha mesmo, né? Como a gente fala, como a gente falou, na verdade, lá no começo das nossas aulas, então a gente tem a possibilidade do psicólogo, da psicóloga atuar na clínica, lá já existia a possibilidade de atuar no recrutamento e seleção e na realização de avaliação psicológica, né? Então, a psicologia lá de 1962 para hoje, quase 60 anos depois, a gente está em todas as áreas. Assim, é difícil falar, não, tal área não tem psicologia, não, é quase improvável. Então, a psicologia apresenta essa amplitude de possibilidades de estudo, né? Da gente fazer pesquisa, pensar, ler, se inteirar, mas também de atuar profissionalmente. Então, abre um leque de possibilidades que não é que diminuem a clínica ou qualquer outra área, mas que abrem outras possibilidades. E é bacana ver que o interesse de vocês vai também abrindo aí essas, essas janelas aí, essas perspectivas. Bem legal. Bom, Doutor, obrigado. imagina. Não tem mais nenhuma mãozinha levantada? Mais alguém quer compartilhar com a gente? Quer dividir aí um pouco do que vocês esperam do mercado de trabalho, que você já tem refletido? Não? Tá. Então, eu vou meio que tentar aqui, quando vocês foram falando, eu fui anotando aqui algumas áreas que vocês foram dividindo aqui, falando e tal. Então, primeiro eu vou citar as áreas, né, de interesse, e depois eu vou colocar um pouco do que vocês disseram, e aí eu trago um pouco do que eu pensei antes, e também pensei, né, a partir do que vocês trouxeram, né, tentando adequar a minha contribuição aqui para a aula a partir do que vocês estão trazendo, né, porque, de novo, não adianta eu querer falar vamos falar do mercado profissional da psicologia clínica. E, de repente, o interesse de vocês está indo para outro caminho. Usar meu tempo e o tempo de vocês de maneira não produtiva. Então, acho que deu para sacar um pouco, assim, a partir, claro, nem todo mundo falou, mas a partir de quem compartilhou deu para ter uma ideia. Então, aparece, sim, o interesse pela psicologia clínica, é alguma coisa que aparece na fala mesmo de quem está em áreas que aparentemente não são tão próximas da psicologia clínica, como quem está atuando na área de recursos humanos, nos muitos braços dos recursos humanos, né? Treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, business partner, sei lá, tantas outras áreas que estão dentro desse guarda-chuva de recursos humanos,
Mas tem gente que fala assim, não, mas também a clínica me interessa. Então, a psicologia clínica, ela aparece, assim, até como uma possibilidade de exercer a profissão sem abrir mão da atuação profissional atual. Uma outra coisa que apareceu é a atuação como psicóloga escolar, né, barra educacional. Parece que é alguma coisa que já está na perspectiva de vocês. Algumas que atuam como professoras, né, se não me engano, acho que são 2 ou 3 colegas que falaram, pelo menos, que atuam nessa área e se interessam por isso e que veem nessa possibilidade, talvez um crescimento, né, na sua profissão, ou um crescimento, não se veem talvez atuando como psicólogos numa empresa, mas talvez se veriam atuando como como profissionais dentro da área da educação, né? Achei legal também, né, que através aí da experiência com o professor Guilherme, alguns de vocês trouxeram a contribuição aí sobre a questão da orientação profissional, que tem uma relação muito próxima, né, com a área educacional, né? Seja, por exemplo, a educacional no nível técnico, a orientação educacional, orientação profissional no nível superior, né, para alguém que procura a sua profissão. É interessante porque é uma contribuição da psicologia, mas que faz contato também com a vida profissional e faz contato também com a vida escolar. Então, a orientação profissional é uma área muito bacana, tem pós-graduação nessa área, tem uma série de coisas aí. Para tudo tem áreas de estudo e tem áreas profissionais que a gente pode atuar e tudo isso é interessante. Algumas outras pessoas, né, falaram que já atuam e querem continuar atuando nas várias áreas aí de RH, então, pelo menos, seja porque gostaram, curtiram, ou porque tem uma questão relacionada à estabilidade financeira, mas a área de RH, como uma experiência que se teve, seja algo que viveu, gostou, ou não queria, mas depois que eu experimentei, passei a gostar. Então, tem um lado interessante aí que interessa para nós também pensar um pouco sobre isso. Alguns de vocês também falaram sobre a área social da psicologia, né? A psicologia que atua dentro da área social. No Brasil, a gente, felizmente, né, se eu não me engano, a partir de 2008, 2009, a gente passou a ter o Sistema Único o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, aqui no Brasil, assim como existe um Sistema Único de Saúde, que é universal, que é integral, que é regido pela equidade, né, embora tenha sofrido ataques aí, como diz, a torto e a direito, a torta e a torta e a direita, enfim, mas tem sofrido ataques. Também a gente tem um Sistema Único de Assistente Social, que é pouco, talvez, conhecido, mas ele atua muito com o CREAS, com o CRAS. É muito comum dentro de um CREAS e de um CRAS você ter um representante do SUAS que vai computando os dados, que são uma das atividades é computar dados daquela região, da comunidade, através dos dados gerados pelo CRAS e pelo CREAS, né? Com aquela população daquela região da cidade ou daquela cidade, e que isso ajude a pensar as políticas públicas, a melhor distribuição municipal e também no nível da federação, a distribuição dos recursos financeiros,
da distribuição dos profissionais, pensar políticas públicas que venham do próprio governo federal. Então, tem muitas coisas bacanas na área social e que o psicólogo, a psicóloga atuam, né, com o psicólogo social que atua numa OS, né, nas chamadas ONGs, né, que vão, por exemplo, atuar com pessoas em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de acolhimento, que precisam do chamado albergue, né, de um centro de acolhida adulto, de um SAICA, que é o abrigo, né, um acolhimento institucional para crianças, o psicólogo que trabalha na defesa e no cuidado, né, na pós-venção de crianças que sofreram violência, né, nos chamados SPVV, né, os Serviços de Proteção às Vítimas de Violência. Então tem uma vasta área social que o psicólogo atua, que a psicóloga atua, e é bem interessante a gente saber disso. D. Não, D já foi F. Olha o professor aí, sabendo o alfabeto. F. Também a área da saúde mental, né? Então, o pessoal pensando aí o SUS, né? A entrada no SUS também foi uma perspectiva, um campo profissional que surgiu. E surgiu também a FG. Por último, né, também surgiu a atuação na área forense e hospitalar. Elas não são áreas contíguas, né? Mas, para resumir as letras aqui, né? Então, várias áreas, né? Algumas têm a ver com a atuação do psicólogo como profissional liberal, como psicologia clínica, ou seja, profissional liberal é profissional que atua, que dá recibo, que não necessariamente é uma empresa, não tem um CNPJ, mas que atua numa clínica, na sua própria clínica, enfim. Ah, faltou um aqui, FGH, faltou um, desculpa. Que eu acho que também está relacionado a uma atuação... Não é igual, claro que não, mas que está relacionada à clínica, que é o acompanhamento terapêutico, né, o chamado AT, que é quando você atende os seus pacientes, né, só que realizando de uma outra maneira, né, sendo o acompanhante, estando com ele nos lugares aonde ele frequenta. Existem várias possibilidades, né, de atuar como AT, também é possível atuar como AT sem ser um psicólogo, mas tem muitos psicólogos que atuam a partir de uma experiência como AT mesmo, né? Eu já atuei como psicólogo e AT, é uma experiência muito bacana, bem diferente de atuar numa clínica, num setting, quatro paredes, né, com horário fixo, é diferente, é outra proposta. E muito interessante também. Então, essas foram as áreas que vocês citaram para quem compartilhou, né? E aí, a partir dessas áreas, talvez eu vá usar isso até para a gente pensar a próxima aula, da questão que a próxima aula o tema é pensar as pós-graduações. Então, a pós-graduação também está no cenário depois da graduação, né? Então, tem gente que, às vezes, eu acho que não mais agora, mas tem gente que, às vezes, não sabe que existe a possibilidade de uma residência na área de psicologia, existe a área de residência multiprofissional, ou seja, você vai fazer residência com outros profissionais de outras áreas e você vai atuar numa equipe interdisciplinar. Tem residência na área hospitalar, tem residência em um monte de áreas. Você tem pós-graduação lato sensu, que te dá o título de especialista em várias áreas, e aí você se torna não só graduado, mas psicóloga especialista em determinadas áreas. Você pode fazer uma pós-graduação que não necessariamente é em psicologia,
Você pode, por exemplo, ser psicólogo e fazer uma pós-graduação em administração, uma pós-graduação em engenharia. Engenharia? Ué. Depende da área que você atua. Eu já vi. Você pode ser psicólogo e fazer uma pós-graduação que não é necessariamente uma pós-graduação. Tem gente que sai da psicologia da graduação e vai fazer a formação em psicanálise, que não é bem uma pós-graduação. Na verdade, ela é uma outra formação, mas que para fazer a formação em psicanálise, em geral, se pede que você já tenha uma graduação, pelo menos. Então, muitas vezes você não pode ser um psicanalista sem ter um curso superior, dependendo dependendo da sociedade de psicanálise, por exemplo, né? Agora, você pode atuar na área social sem ser um psicólogo, você pode atuar no RH sem ser um psicólogo, você pode atuar na área forense sem ser um psicólogo. Muitos de vocês atuam na área escolar sem ser psicólogo, mas existe aí algo que diz respeito ao psicólogo dentro dessas áreas. Acho que isso é uma coisa ainda para a gente pensar. A gente vai poder muito pensar sobre a área social, porque a escolha de palestras, de aulas especiais que vocês tiveram, foi uma escolha muito social. Então, quem está com esse desejo pela área social vai, assim, se lambuzar com tanto de assunto que a gente vai ter na área social. E está tudo certo, a escolha de vocês tem meu apoio. Mas eu queria agora, nos minutinhos que a gente tem, eu queria só fazer aí um recorte, né, do que vocês falaram, né? Então, numa primeira parte, eu senti vocês, assim, falando muito, assim, de sonhos, dúvidas e incertezas. Então, parece que o mercado de trabalho tem coisas que são sonhos, ou seja, é algo ainda muito distante, me parece, né, que não tem muita materialidade, é uma coisa assim ainda meio nuvem, né? Tipo, não sei, isso não é firme, não é realidade, é sonho. E muitas dúvidas e incertezas, né? Será que vão abrir áreas, por exemplo, na área da educação, dentro do ensino público? Será que essa será uma possibilidade de atuação? Essa ou qualquer outra área que a psicologia pode atuar? E muitas incertezas até com relação à questão aí que eu acho que é um outro ponto que também é importante, que eu acho que vocês estão considerando, e tudo isso que eu estou devolvendo para vocês é justamente porque eu acho que é importante vocês saberem, por uma outra pessoa que não é estudante, o que está aparecendo aí na fala de vocês, até para ver se faz sentido o que eu vou trazer, né? A questão do alto nível de desemprego versus a estabilidade financeira. Então, é assim, quem não está trabalhando, mas está procurando, né, a possibilidade, vai atacar muitas vezes, como alguns falaram, né, não é que isso é coisa de quem não está trabalhando, mas é uma possibilidade, né, não, vou atacar no concurso público, vou aproveitar esse meu tempo para estudar, vou pensar na residência, mas também tem o outro lado de quem já atua numa área profissional. Se eu não me engano, acho que até a Fabiana contou isso num outro momento, né, pra gente. Acho que se eu não estou muito enganado, contou um pouco de como essa mudança do final do curso e da pandemia e mudança de profissão, isso abriu uma possibilidade, mas ao mesmo tempo uma certa frustração, né, porque a pandemia impediu o engajamento em áreas e tal, mas também esse medo de perder estabilidade financeira, né? Então, assim, eu estou trabalhando numa área, eu tenho uma profissão, eu quero atuar como psicólogo, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar desempregada. Tem que pagar, comprar as ração dos cachorros,
tem que dar os brinquedos das crianças, os ovos de Páscoa, tem que pagar aluguel, tem que pagar a prestação da casa, tem que pagar a parcela da viagem para Cancún, que nem sei quando vou. Então, tem todas essas muitas coisas, né? Essa preocupação relacionada à estabilidade financeira e, ao mesmo tempo, a dúvida se vocês vão atuar ou não. E aí, eu achei muito interessante quem disse, assim, e trouxe isso à tona, né? Que é o lado de o medo de não exercer a profissão, né? Que aí fica aquela dúvida, né? Assim, se eu fico onde eu tô, que não é psicologia, exceto para quem, por exemplo, tô em RH e já tô super bem e tô gostando dessa área, e legal, e vou investir. Tirando esse pessoal que nesse momento está sentindo, assim, bem inteirado na área, está relacionada mais à psicologia do trabalho, organizacional, talvez quem não está numa área relacionada à psicologia pensa, bom, tem alguma estabilidade financeira, mas para atuar como profissional, eu vou ter que me arriscar. E se eu perco essa estabilidade financeira, será que eu consigo estabilidade financeira através da psicologia? Mas e se eu não conseguir, eu fico na minha estabilidade financeira, justo, não tem nada de errado com isso. Mas será que eu vou conseguir exercer a minha profissão? Será que eu vou conseguir realizar o meu, o meu desejo de exercer como profissional? E aí aparece uma outra coisa, né, que vocês trouxeram também. Eu tô vendo que vocês estão levantando a mão, tô vendo, tá? Deixa eu só terminar de dar um retorno aqui pelo que vocês falaram, que aí eu vi que a Gilmara levantou a mão. Aguenta um pouquinho aí, Gilmara. Aguenta aí também. Quem mais que levantou a mão? Mais alguém levantou a mão aí. E é uma outra coisa que aparece também. Foi por engano? Então beleza, Thaís. A questão de que a pandemia apresenta um cenário de incertezas. Se não bastasse os altos níveis aí de desemprego, a pandemia apresenta incertezas, a gente não sabe se semana que vem tem outro feriado, não é verdade? Antecipação de feriados, ninguém sabia que isso ia acontecer, tem incertezas acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia, ela, ao deixar claro a importância da saúde mental, porque as pessoas estão sofrendo devido às muitas consequências da pandemia, como a gente conversou, né? Seja pelo luto, seja pelo isolamento social, seja pelo próprio desemprego e as perdas relacionadas, né, o aumento da vulnerabilidade. Então, também há uma maior abertura para a saúde mental, e isso vocês também percebem como uma oportunidade. Alguns de vocês percebem como algo animador. E aí, por último, que eu acho que o quinto ponto aqui que me chama a atenção do que vocês falaram é que a psicologia abre tantas possibilidades que nos interessam, mas que não conseguimos atuar simultaneamente, né? Então, assim, nossa, mas eu gosto de RH, mas também gosto de clínica. Mas a área social é tão bonitinha, ela. Então, assim, precisaria ter umas 3 vidas, né? Precisaria ter umas 3 Elisângela, umas 4 Vitórias, 5 Igor, para atuar em todas as áreas que nos causam interesses, né? Então, ouvindo vocês, eu senti um pouco esses aspectos, e eu acho que eu queria trabalhar uns pontos, assim, pelo menos 4 pontos que eu acho que podem contribuir na nossa reflexão sobre o mercado de trabalho. É lógico que a gente vai continuar essa discussão não para aqui até o final da graduação de vocês, a gente vai discutir esses assuntos, mas a gente está focando nesses assuntos agora, né? A gente está tentando dar voz para eles, né? Tentando fazer com que vocês tenham um momento de, pelo menos, entrar em contato com isso, de que vocês não percam a possibilidade de pensar sobre a vida profissional de vocês, né? E não de maneira ansiosa, que cause
desconforto, mas que abra a possibilidade de vocês estabelecerem um projeto, um caminho, pensarem em possibilidades. Não é impossível, pode ser difícil, mas impossível não é. Certamente não. Na verdade, é necessário que a gente pense sobre essas coisas. Aí, antes da gente continuar, eu queria saber se, conforme a gente ia conversando aqui, se alguém tem algum comentário. Eu não sei se a minha impressão foi errada se a Gilmara levantou a mão, queria falar alguma coisa, se algum outro colega quer comentar, senão eu continuo aqui. Sim, não, não, sim. Acho que foi só a impressão, então. Então, deixa eu compartilhar com vocês um pouco do que eu pensei aqui, né? Acho que o primeiro ponto que é importante se pensar é aqui. Focar. Focar não é fechar as portas. Trata-se de uma escolha para esse momento de vida. Tudo que vocês trouxeram sobre a questão da estabilidade financeira versus a instabilidade, vocês já estarem numa determinada área e o receio de migrar para uma outra área, gostar de uma determinada possibilidade de atuação da psicologia, mas não ver isso talvez como uma profissão, mas a profissão talvez estaria num outro campo. Eu entendo que isso tem a ver com foco, com focar. E focar significa, tem a ver com escolhas. Escolher. Escolher não significa que vocês vão... não, tudo bem, Gilmar, eu imaginei. De boas, tranquilo. Mas assim, focar não significa que vocês vão fechar as portas para uma determinada área. Vocês escolherem num primeiro momento, por exemplo, estou atuando no RH e vou continuar atuando nessa área. Isso não é fechar as portas para as outras áreas, porque nessa altura do curso de vocês, como muitos disseram, vocês já sabem o que vocês, através da experiência, através das leituras, através das conversas, através do que vocês tiveram contato, vocês meio que já sabem para onde caminha o interesse atual de vocês, né? Se é mais para clínica, se não é, se é para o RH, se o RH é meio que nossa, não, me manda para a China, para, sei lá, para o outro lado do mundo, mas para o RH eu não quero ir, não. Então, vocês já sabem, pelo menos intuitivamente, vocês já sabem o que faz mais ou menos sentido para vocês. Nós somos aqui atualmente em 40 pessoas logadas, então, pensando que eu estou logado também, somos 39 alunos. São 39 possibilidades de atuação na psicologia. São 39 pessoas diferentes. Então, a gente tem que, ao focar, pensar para nós quais são os critérios que são importantes. Tem pessoas que vão dizer assim, cara, eu estou numa condição de vida, de estabilidade financeira, que eu posso abrir mão do que eu faço hoje para migrar para uma outra área, que é a área que eu quero atuar, que é a psicologia. Alguns de vocês talvez fizeram isso durante o curso. Outros ainda não fizeram, porque estão num outro ponto, né? De falar, cara, eu não tenho estabilidade financeira. E ao não ter estabilidade financeira, eu não consigo migrar. E isso é foco, isso é escolha.
Outros vão falar, e aí a importância de focar, falando mais especificamente para, acho que quem que falou disso? Eu não lembro. Mas eu sei que a Érica falou, e eu acho que a Germana falaram também, as duas falaram assim, professor, tô atirando para tudo quanto é lado, professor. Que caiu na rede é peixe, hein? Então, assim, não sendo tal área, tá valendo. Então, ao mesmo tempo, quando a gente não foca, a gente está com todas as portas abertas e não sei se isso é totalmente positivo. Acho que é importante vocês pensarem nessa possibilidade. É um ponto para vocês pensarem que eu queria contribuir pensando o futuro profissional de vocês. Assim, cara, qual a área que, mesmo sendo como um sonho, como uma coisa aparentemente distante, mas o que eu acho que vai ser muito legal de eu fazer? O critério que você vai utilizar é teu. Se é um critério de financeiro, um critério de satisfação pessoal, o critério de um sonho, o critério de curiosidade. Os critérios são teus, mas é importante que você considere os seus próprios critérios e que você possa, então, focar em algo. Não agora na graduação, enquanto estágios, mas pensando no projeto da atuação futura de vocês já como profissionais. Focar não é fechar portas, focar é dirigir a energia de vocês para aquela escolha que faz parte daquele momento de vida, tá? Essa é a minha perspectiva, assim. E também, não, eu só tenho isso, sei lá, só tenho o RH. Se o RH não der certo, se eu me frustrar com o RH, nossa, eu vou me frustrar com a psicologia. Nossa, se a clínica não der certo, nossa, joguei 5 anos da minha vida fora. Não prestou a psicologia. A psicologia é muito mais do que uma possibilidade de atuação. Então, agora ela faz parte de vocês. Vai caminhar com vocês, ela vai compor, já compõe o que vocês se tornaram, quem vocês se tornaram. Então, e como eu acho que até quem foi que falou aqui? Deixa eu ver, pelo rostinho. Tá aqui, achei. A Stephanie. Como a Stephanie falou, nossa, eu achava que RH era uma área super ruim, tal, chata, o que não via tanto interesse. E depois, quando eu vivi, cara, vi que tem muita coisa legal, que é muito bacana. Então, às vezes, se a gente fica muito fissurado numa determinada área, ou porque é um sonho, ou porque a gente já sentiu que ela é muito legal, a gente às vezes se fecha para outras oportunidades. Então, o que eu sugeriria para vocês é, se possível, foquem. Mas focar significa só vocês escolherem voltar a energia de vocês para algo que faz muito sentido para vocês, né? Para esse momento de vida, considerando todas essas coisas, essas reflexões de quem compartilhou com a gente, de quem está pensando aí, porque talvez não quis ou não pôde compartilhar no momento. Então, focar é algo importante. Focar não é fechar portas. Focar é escolha para o momento de vida. Tá bom? Tudo bem até aqui. Tá? Eu não estou dizendo que eu estou falando uma verdade absoluta, tá? São pontos para a gente pensar junto. É minha perspectiva como eu estou pensando aqui, tá? É o professor Adriano que está dizendo, e isso não quer dizer que eu estou aqui sendo o dono da verdade. Ouvindo vocês, a impressão que eu tenho e pensando um pouco na minha trajetória e pensando todos nós como psicólogos. Até aqui, não falei muito, né, mas até aqui, os rostinhos que eu consigo ver aqui, Fabiana, Elisângela, faz sentido, entra em contato com o que vocês estão pensando, Lucas, faz sentido? Tá, se não fizer,
digita aí no chat, conversa comigo aí, pelo amor de Deus. O professor não gosta de ficar falando groselha, né? Aí, coitado. Aí chora à noite, aí tem que gastar dinheiro com terapia. Deixar esse povo da terapia rico. Então, acho que o primeiro aspecto aí é a questão do foco. Então, seja qual for o critério que você utilizar, né? Concordo com o que a Vitória falou, a gente até comentou isso numa das aulas. Existe uma abertura nesse momento da pandemia por vários motivos, mas o motivo principal, infelizmente, é que as pessoas estão sofrendo mais. Então, há uma abertura para a saúde mental, para se falar de saúde mental, para que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada, porque ela vai sendo vista como necessária. Então, é uma janela de oportunidade para a nossa área como ciência e como profissão. Infelizmente, as pessoas deixam para perceber que alguma coisa é importante quando a gente tem falta delas. Então, a gente percebe que vacina é importante quando a gente não tem. A gente percebe que psicologia é importante quando a gente sente falta de ter saúde mental. Então, isso é ruim, mas infelizmente é essa realidade que a gente está vivendo. Então, existe uma oportunidade, uma janela de oportunidade, e eu acho que isso vai marcar muito assim, a geração de vocês, como pessoas que estão se formando agora nesse mundo pós-pandemia. Acho que a gente vai ver muitas coisas diferentes. Então, outras coisas que talvez eu não vivi logo depois de formado, vocês vão viver imediatamente. Eu acho que um outro ponto que eu diria que é importante a gente considerar sobre a questão do mercado de trabalho é um aspecto que é o seguinte, que é o não ter medo da responsabilidade de ser psicóloga, psicólogo. 2, não ter medo da responsabilidade de ser psicóloga e psicólogo. A gente pode ter respeito, ter cuidado, ficar atento aos cuidados éticos, metodológicos, que a nossa profissão requer, mas não ter medo. Porque o medo me parece alguma coisa, de certa forma, paralisante. E aí a gente pode deixar de fazer algumas coisas, assim, ai não, atender criança, ai não, acabei de me formar, ai não, criança, nossa, não. Atender idoso, não, acabei de me formar. Atender adolescente, não, não dá, não dá. É muito para mim. E se eu fizer alguma coisa errada? Tô ferrado. É um exemplo. Mas se a gente supera o medo e no fazer a gente, vocês, a gente acredita que alguma coisa na gente foi formado, se de fato vocês chegaram até aqui, se tiveram que interromper, ou se conseguiram seguir todos os semestres sem interromper, não importa, mas se vocês chegaram até aqui, eu entendo que houve um processo de reciclar algumas coisas, valores, conhecimentos, compreensões de vocês, e outras coisas vocês tiveram que abrir mão, sem talvez perceber ou tomando ações objetivas, vocês tiveram que abrir mão de algumas coisas como valores de vocês, como compreensões. E até chegar ao final do processo, tem mais esse semestre, tem outro ainda, vocês vão ter que fazer reflexões éticas nos próprios estágios supervisionados. Então, eu acho muito improvável que, não é impossível, mas eu acho muito improvável que algum de vocês, nossa,
tem um comprometimento ético tão complicado que a primeira coisa que fizer vai acabar com a carreira de vocês. Não vejo as coisas dessa maneira. Eu acho que o medo pode ser paralisante. Tenham respeito pela profissão, deem valor à trajetória que vocês estão fazendo, ao esforço que vocês estão fazendo para conseguirem se formar em meio à pandemia, sem poder se deslocar para a universidade, tendo que estar atentos numa aula online que é super desgastante, tanto para o professor quanto para vocês, né? Na aula presencial a gente tem um monte de estímulos, né? Tem o lanchão na hora do intervalo, tem o recreio que a gente vai falar com os coleguinhas, tem as preocupações, tem coisas boas, a gente está lá sentado, tem um monte de... É diferente. E a gente já sacou que é diferente, mas não é impossível fazer assim, pelo menos nesse momento de exceção que é a pandemia. Então vocês estão fazendo um esforço tão grande que eu acho muito difícil que vocês não tenham condições de enfrentar o desafio de ser uma psicóloga, de ser um psicólogo, porque isso já está compondo quem vocês são. Então, assim, ter medo, eu acho que não é um caminho. Mas tenham o medo que vocês trouxeram, que é o medo de não atuar. Então, assim, eu estou numa profissão que não é a psicologia, e aí eu tenho medo de ficar tão preso a essa minha estabilidade financeira, de ficar tão preso à minha condição atual, que eu nunca vou sair do lugar para atuar como psicólogo, como psicóloga. E aí eu tenho medo de nunca atuar como psicólogo. Acho que o ponto 3, que eu queria trabalhar com vocês, né? Eu falei 4 pontos, a gente está quase caminhando para o final já. O terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a questão de sempre, depois de formados, né? Sempre estar perto da psicologia. Sempre estar perto da atuação. Isso significa que vocês não devem se afastar da atuação profissional. E isso significa, muitas vezes, fazer uma residência, como a Érica citou, ou atender pacientes por meio da psicologia clínica, avaliar a possibilidade de outras atuações profissionais, tudo isso vale, mas está próximo da atuação da psicologia. Mesmo que seja para ler coisas que fazem parte da nossa área, mas que vocês sentem que não conseguiram estudar, fazer parte de grupos de estudo, grupos de discussão, atuar por meio da psicologia clínica, disponibilizar horário na agenda de vocês para que vocês possam atender os seus pacientes. A gente pode falar mais detalhadamente sobre os caminhos para vocês se inserirem em determinadas áreas. Acho que isso a gente vai acabar trabalhando principalmente no semestre que vem, mas a gente precisa estar perto da atuação da psicologia. Então, se hoje você tem uma atuação profissional que você sente que te dá estabilidade, que paga as contas, mas que não é a psicologia, e talvez para você afetivamente não rolou ainda essa decisão de, cara, eu vou sair e vou para a área da psicologia, mesmo que eu passe um perrengue, mas eu vou, cara, porque é o que eu quero. Isso não tem certo ou errado, tem o seu momento, tem o foco para esse momento de vida que você vive. É a minha perspectiva, não quero estar 100%. Lembrem, olhar de professora Adriana aqui, compartilhando de coração com vocês. Mas eu acho que tem coisas que precisam de um salto mesmo. Pelo menos na minha experiência pessoal foi assim. Se eu não tivesse em algum momento, quando eu me formei, eu já era mais velho, eu não entrei na faculdade com 17 anos, eu entrei na faculdade já com 23 para 24, então quando estava no final da faculdade,
eu já estava próximo dos 30, então eu já tinha uma trajetória, eu comecei a trabalhar com 16, 17, então eu já tinha 10 anos de atuação, eu já tinha uma profissão, já tinha outra atuação. Então, de uma certa maneira, eu tive que, num primeiro momento, abrir mão daqueles 10 anos de experiência para ingressar numa outra área que seria um grande desafio para mim. Eu tive que fazer isso, eu não me arrependo. Não me arrependo nem uma vírgula, assim, não faria nada diferente nesse sentido. Acho que sempre essas escolhas relacionadas à psicologia, sempre sinto que são escolhas que, graças a Deus, foram muito boas para mim, mas eu estou julgando através da minha realidade. Por isso a responsabilidade de vocês de julgarem através da sua realidade. E aí, nesse sentido, a minha sugestão é, podendo ou não fazer esse salto, fique próximo da psicologia. Então, alguns de vocês, cara, professor, eu penso em ter pacientes nas minhas horas nas quais eu não estou trabalhando no meu emprego, na minha atuação profissional atual. Legal, é um caminho. O importante é que esse medo de não atuar como profissional, ele não paralise vocês, mas que vocês busquem formas de estar próximo da psicologia, que é profissão e que é ciência. Então estudem, continuem estudando, não parem de estudar. Ler, vocês já sabem, então vocês, não podendo cursar uma pós-graduação imediatamente, continuem estudando. Façam parte de grupos de estudo, de a leitura. Cara, tem muitas possibilidades. Mas a atuação profissional é importante. E aí essa atuação depende do foco. Então, para o pessoal que falou assim, professor, qualquer coisa que aparecer, tô pegando. Então, mas vê lá com o que você vai pegar, né? Porque aí você corre o risco de ser escolhido e não escolher. Quando a gente escolhe, a gente tende a se responsabilizar pela escolha. Então, se você tem um anseio pela área profissional da social, ou pela área profissional hospitalar, cara, aproveita esse ano para você se inteirar, converse com profissionais da área. E aí é o quarto ponto que eu queria dizer para vocês, que é aumente e trabalhe sua de contatos. Network. Trabalhe a sua rede de contatos. Como que é isso, trabalhar a sua rede de contatos? As pessoas sabem, depois que você se formar, que você vai ser psicólogo? Que você vai ser psicóloga? Será que a sua tia sabe que você é psicóloga? Será que a sua mãe, seu pai, sua avó sabe o que você faz? Entende? Será que a comunidade na qual você está inserido, as pessoas da igreja que você frequenta, da paróquia, será que lá na academia, no Pilates, será que as pessoas sabem que você é psicólogo? Porque se as pessoas não souberem que você está na área, como é que elas vão te indicar oportunidades de trabalho? Então, LinkedIn, fazer parte de grupos de WhatsApp onde tem outros psicólogos. Parecem que são coisas bobas, mas são coisas importantes. Porque as pessoas precisam saber que vocês estão presentes no mercado de trabalho. As pessoas precisam saber que vocês existem. Será que os outros profissionais da psicologia sabem que você está interessado a fazer determinadas atuações profissionais? É importante que você faça isso, né? Tem outras dicas, outras orientações que eu queria compartilhar com vocês, mas eu acho que a gente pode continuar conversando na aula que vem, né? Porque a gente pode continuar falando um pouco sobre essas questões da inserção no mercado de trabalho.
A pós-graduação é uma possibilidade de inserção, tem muitas vagas que só contratam pessoas que têm pós-graduação, por exemplo, psicologia hospitalar. Basicamente, é só quem tem pós-graduação em psicologia hospitalar. A psicologia do trânsito, só quem tem pós-graduação em psicologia do trânsito. Então, tem algumas atuações do psicólogo que precisam da pós-graduação, mas nem todas. Mas a pós-graduação abre muitas portas. Aumenta a tua rede de contato, você continua perto da psicologia, você se torna mais conhecedor, portanto, você tem menos medo dessa responsabilidade de ser um psicólogo e você vai abrindo mais portas, mas por meio do foco. Agora, tem outras coisas mais objetivas, e aí eu vou só citar algumas aqui, por exemplo, sobre psicologia clínica que vocês falaram. Abrir uma clínica, alugar um espaço para vocês. Não sei se é o melhor caminho, principalmente pensando na incerteza financeira das pessoas e não só do mercado, não só da sua, mas de todo mundo. Um caminho é sublocação de salas. Então, você sublocar por uma quantidade X lá, por um valor. Você pode sublocar, às vezes, uma sala por R$15, uma sala presencial, né? Por R$15 a R$50. Então, você pode utilizar aquela sala só quando você tiver paciente. Que você pode, claro, já colocar o valor da sala como parte, né, já do pagamento da tua sessão. Muitas vezes, fazendo a continha, você vai ver que você vai estar no 0 a 0, ou às vezes até pagando para atender. No começo isso acontece, mas isso é no começo só, não é para sempre assim. A psicoterapia online é um caminho também. É necessário, às vezes, sim, pensar um pouco, estudar, saber quais são os riscos e saber quais são as potencialidades da psicoterapia online, mas é um caminho também. Então, vocês não trabalhariam com sublocação de sala, mas aí vocês trabalhariam com a possibilidade de atender um número maior de pessoas sem a limitação geográfica e também com a questão, caso a pandemia se prossiga para o ano de 2022, né? Não sabemos ainda de nada, de como vai ser 2022 com muita clareza. E aí, com relação às pós, por exemplo, são duas dicas, assim, para quem está começando, que eu acho que isso ajuda muito, pensando em psicologia clínica. Mas não resolve o problema, né? Eu acho que vocês precisam refletir mais. Quem gentilmente contribuiu e falou, e quem ainda está pensando sobre isso, e por isso não falou, porque ainda está tentando chegar a alguma compreensão, vocês precisam refletir sobre isso. Tem medo? Tem receio? Tem uma certa procrastinação? Não vou pensar nisso agora, porque está longe? Não está longe. Vocês têm que pensar na vida profissional de vocês agora, caso vocês queiram atuar. Não, professor, eu fiz o curso de psicologia só por esporte mesmo. Não, tudo bem, se foi isso, beleza. Mas se é uma atuação profissional, já comece a pensar agora. E planeja isso de maneira suave, porque a nossa carreira, ela tem uma coisa muito bonita. Você pode estar com 80 anos, se o alemão, se o Alzheimer não, ou qualquer outra demência não prejudicou a sua capacidade cognitiva, você consegue atuar como psicólogo. Então, a gente tem uma profissão muito longeva e que é muito nobre, que nos engrandece como seres humanos. Então, a gente não termina a nossa carreira logo depois que a gente começa, né? Ela começa. Então, resumindo aqui, o que eu queria compartilhar com vocês, a partir do que vocês trouxeram, a partir então do que eu pensei junto com vocês,
comecem a pensar com mais carinho sobre focar em possibilidades. Focar não é fechar portas. Focar é dirigir a energia de vocês para a melhor escolha do momento. O que eu posso fazer com os recursos que eu tenho agora? Não ter medo da responsabilidade que é ser psicóloga e ser psicólogo, porque ser psicólogo será quem você já está se tornando, Fabiana, Lucas, Elisângela, você já está se tornando. Então, como é que eu posso ter medo de ser eu mesmo? Entende? Não faz muito sentido. Eu já sou eu mesmo, então eu só preciso aprender a conviver com isso. Então, comecem a conviver com o ser psicóloga e o ser psicólogo agora, porque ele já está aí, sendo gestado, sendo gerado. Não tenham medo. Sempre fiquem perto da psicologia. Se você ficar perto da atuação profissional, você não precisa ter medo de não vou nunca atuar. As portas vão se abrir, você vai atuar porque as necessidades são muitas de psicólogos. Mas esteja próximo da psicologia. Faça dela parte do seu dia a dia. E aumenta a tua rede de contatos. As pessoas precisam saber como é que a gente aumenta isso. Aqui, ó, tem, por exemplo, 38 pessoas. Essas pessoas já sabem que você vai ser psicólogo, mas os lugares onde você atua sabem disso? Quando a gente vai para uma pós-graduação, a gente aumenta muito a nossa rede de contato. A gente vai conhecer pessoas de outros estados, de outras regiões, de outros lugares da cidade, que a gente não conheceria se não fosse a pós-graduação, assim como acontece na faculdade. Então, assim, a gente aumenta a nossa rede de contato. Isso é muito importante para as pessoas indicarem a gente. Hoje em dia, às vezes, chega lá no Facebook, porque num grupo de WhatsApp me indicaram, estou procurando um psicólogo para o meu esposo. Se eu for perguntar para a pessoa quem que me indicou, eu já nem sei, ela nem vai saber me falar direito. Porque, de alguma maneira, meu nome chegou. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Que bom que essa pessoa chegou até mim. Mas às vezes fala assim, porque eu recebi a sua indicação do Paulinho. Eu não tenho nenhum amigo que chama Paulo. Paulinho falou bem de você e tal. Cara, eu não tenho paciente Paulo. Não tenho amigo Paulinho. Não tenho nenhum Paulo. Mas como é que isso aconteceu? Porque durante a trajetória a gente vai ampliando a nossa rede de contatos, as pessoas vão sabendo que a gente existe. É importante que vocês façam isso, que tenham isso em mente, tá? E se vocês não tiverem medo de ser psicólogas e psicólogos, então também vocês não vão ter medo de aumentar a rede de contato de vocês. Gente, foi o que eu pensei para a nossa conversa hoje. A partir do que vocês falaram, acho que fortaleceu um pouco esses pontos. Tem outros pontos, mas aí a gente vai trabalhando com eles em outros momentos. Queria só abrir para se alguém quer comentar alguma coisa, colocar algum ponto, antes da gente terminar. Se quiser, levanta a mão, pode colocar aqui no chat também. Um de cada vez. Ou nenhum de cada vez também. Só agradecer mesmo, obrigada. Foi muito produtivo. Fez a gente, pelo menos a mim, fez refletir um pouco mais. A gente está tão envolvido com estudo e tudo que a gente não está parando para pensar nessa parte ainda, né? Eu, pelo menos. É engraçado, né? É como se a gente estivesse construindo uma casa, mas sem parar para pensar em quem vai morar nela, né? Quem vai morar nessa casa, vocês vão morar a vida toda. Entendeu? Então, vocês estão trabalhando para ter a psicologia como morada aí profissional e não pensar sobre isso é estranho, né? Mas quem fez esse banheiro pequeno desse? Fui eu. Entendeu? Por isso que é importante a gente parar e pensar o que eu estou construindo na minha trajetória, né? Quais são as perspectivas, sabe? Quais são as portas que eu estou abrindo, quais que eu vou fechar, entrar em contato com isso, contextualizar. Isso é bom, isso é muito saudável para a futura vida profissional de vocês como psicólogos. Legal, Elisângela. Obrigado por
por compartilhar a tua impressão. Mais alguém, além da Elisângela, quer compartilhar algo? Quer fazer algum comentário, perguntar, sugerir alguma coisa? Não? Então, gente, então é isso. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham tido um bom período aí no período entre as aulas e que a gente tenha um bom retorno e tenha menos surpresas aí de feriados, para a gente poder terminar o semestre com alguma dignidade. Oremos, Tá bom? professor, oremos. Hashtag oremos. Obrigada, Senhor. professor. Imagina, que agradeço. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu.